Meus amados irmãos e queridas irmãs, iniciando mais um culto a Deus nesta manhã, vamos orar, vamos mais uma vez abrir o nosso culto com oração. Buscar a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus, buscar a santa presença do nosso Senhor nas nossas vidas e nos colocarmos no lugar que eu particularmente acredito ser o lugar do crente, do cristão verdadeiro frente a Deus. Esse lugar é aos pés do nosso Senhor. Eu digo que eu entendo que aos pés do Senhor é o lugar mais confortável para o crente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, poderosíssimo, santo, maravilhoso, tremendo, justo, amoroso, ordeiro, tudo sabe, tudo vê, tudo pode, tudo conhece, está em todos os lugares ao mesmo tempo, onipotente, onisciente, onipresente, único Deus e Senhor, a quem nós seguimos. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor. Em todo o universo conhecido e nos lugares mais distantes deste universo onde nem sabemos que existe, mas lá o Senhor também é Senhor, exaltado e glorificado. Bendito és Tu. Recebe, Senhor, cada um de nós na Tua santa presença nesta manhã, cultuando ao Senhor. Recebe-nos aos Teus santos pés. Recebe a nossa adoração, nosso culto. Tem compaixão. Tem misericórdia de nós e fala conosco. Ajuda-nos a crescermos um pouquinho mais que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu deposito aos Teus pés, por mim, pelos meus, pelos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, e no santo nome do Cristo Senhor e Jesus é que eu oro também. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o que causa as confusões sobre os ensinos bíblicos. Eu creio ser extremamente interessante tudo que vai ser dito aqui, porque você, se estiver fazendo algo errado, vai se corrigir. Se estiver fazendo certo, vai se alegrar e seguir o seu caminho. Vamos entender, olha, Deus nos deu a Bíblia para, primeiro, nos ensinar sobre Ele e sobre os seus caminhos. Por causa disso que Deus deixou para nós a Bíblia Sagrada. Toda e qualquer confusão vem de forças destrutivas que agem no mundo.
vem da carne, vem de Satanás. Você já leu na Bíblia que o mundo, a Bíblia trata o mundo como esse sistema ímpio, maldoso, corrupto, orgulhoso, soberbo. Isso que a Bíblia trata como o mundo. A Bíblia também vê como o mundo aqueles que não entendem ou não se preocupam em entender a palavra de Deus. A Bíblia trata essa porção do mundo, essa porção de pessoas como carne. Porque a Bíblia entende que essas pessoas querem continuar na sua natureza pecaminosa e acabam fazendo parte do grupo, da facção, do partido, o nome que você quiser usar, de Satanás e seus demônios que distorcem a palavra de Deus. Porque se você abrir aí a sua Bíblia, enquanto eu estou falando mesmo, em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15, o que você vai ler ali? Que Satanás e os seus demônios se disfarçam como anjo de luz. Entendido até aqui? Se não, você que está pelo Facebook pode perguntar. Cada uma destas forças, né, seja este sistema corrupto, Satanás, as pessoas que não querem se aproximar de Deus, que falam daquilo que não entendem, não conhecem, cada uma destas forças, elas podem agir em conjunto ou individualmente para fazer o quê? Para confundir as pessoas sobre a palavra de Deus. E o que isso pode causar? Isso causa, de maneira trágica, uma falsa esperança de salvação. E eu quero dizer para você que esta tática satânica de uma falsa esperança de salvação, ela é antiga, viu? Não é coisa nova, não. As tentações que Satanás impôs ao nosso Senhor Jesus foram tentações de uma interpretação maldosa e errada da Bíblia Sagrada. É só você ler Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 11. Satanás deliberadamente interpreta a palavra de Deus, até então existente, de maneira errada, claro, deliberadamente, para tentar confundir Jesus, mas não consegue, claro. E Satanás usa hoje a mesma tática. Ele não mudou, não. Satanás pega uma verdade da Bíblia e distorce essa verdade.
porque Satanás é hábil, é perito, é altamente capaz em torcer a palavra de Deus apenas o suficiente para produzir consequências desastrosas na vida das pessoas. Ele pega uma verdade, mas mexe um pouquinho nessa verdade e transforma numa grande mentira. Então, a confusão que existe, na verdade, é porque os métodos descuidados que as pessoas têm ao estudar a Bíblia. Aliás, a maioria não estuda, nem lê a Bíblia. Existem aquelas pessoas que leem a Bíblia quando as coisas não estão indo bem. Aí o que elas fazem? Elas leem a Bíblia, abre, coloca o dedo, lê aquele versículo que apontou. Quando as coisas começam a melhorar, elas colocam a Bíblia de lado. E existem também, todo mundo sabe, as mentiras bíblicas que são transmitidas pelos falsos pregadores, pelos professores, pelos escritores de livros. Está cheio de livro por aí. É só você ler lá 2 Coríntios 11, 12, 13. Esses falsos profetas, através de ignorância ou por má intenção, distorcem a palavra de Deus para promover os seus próprios objetivos ou apelam para os pensamentos do mundo. Então, irmão, irmã, dizer para você que eu estou hoje aqui com um problema de internet, viu? A internet está oscilando. Agora, por exemplo, eu estou sem internet, então não sei nem se eu estou transmitindo. Está desde manhã cedo, está oscilando demais. Então, se você estiver aí pelo Facebook, estiver cortando e tal, infelizmente é algo que foge, aquilo que eu possa resolver. Então, eu quero trazer para vocês 4 princípios para você estudar a Bíblia, para você ler a Bíblia, que você não será enganado de jeito nenhum. Você não precisa escrever, porque isso está gravado, Então, na hora que você precisar, você pode recorrer à gravação. São 4 princípios. O primeiro, quando você está lendo, é você entender o significado literal. O que quer dizer significado literal da Bíblia? É exatamente aquilo que está escrito. É o significado daquilo que a Bíblia está dizendo. Literal, daquilo que está escrito. O segundo princípio que você precisa entender agora deu um problema aqui. Cortou a transmissão, então vou ter que retomar, eu acho, viu, gente? Infelizmente, eu não vou mexer com isso daí, viu? Eu não vou mexer mesmo, senão não vou conseguir pregar a palavra, vou ficar mexendo, Não tem jeito, sinto muito, não tem jeito. O segundo princípio é o cenário histórico em que aquilo foi escrito.
o tempo que aquilo foi escrito, para quem aquilo foi escrito, para quem foi dirigido aquilo que foi escrito. Isso você precisa entender, a época que aquilo foi escrito. É o cenário histórico. O terceiro princípio para você entender a palavra de Deus é a gramática. Eu sempre digo para vocês assim, olha, eu vou ler exatamente como está escrito. Não pode ler errado. Não pode colocar um ponto onde não tem, uma vírgula onde não tem, porque você muda tudo que está escrito. E o terceiro princípio é a síntese. O que é isso aí? É a comparação daquilo que você está lendo com outras partes da Bíblia. O contexto, falo muito nisso, já falei muito. Às vezes eu paro um pouquinho de falar, depois eu retorno. O contexto é crucial, é importantíssimo para você entender a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, para a gente entender, a gente precisa saber, primeiro, a natureza literal, histórica, gramatical de uma passagem. Não pode chegar a colocar o dedo ali e começar a ler. Porque senão você lê algo, entende algo fora do contexto que aquilo está escrito. Só para você entender um pouco melhor, vamos ver se esse exemplo é bom. Mas se você pegar um mapa mundial, mapa do mundo, no Google Maps, né? E daí você vai lentamente fechando no Brasil, aí você fecha no estado de São Paulo, aí você fecha na sua cidade, eu estou em Campinas, eu vou fechar em Campinas, aí eu vou fechando no bairro que eu moro, do bairro que eu moro, na rua que eu moro, até o lugar que eu moro. É como se a gente estivesse fazendo isso ao ler a Bíblia, né? Então, ler, estudar, querer entender frases e versículos fora do contexto vai levar a mal entendido. Você quer ver um exemplo simples disso? Meu querido irmão e minha querida irmã. Deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, colocar isso aqui no ar de novo. Eu vou contar, viu? Isso aqui tem hora? Não está conseguindo conectar. Essas coisas são boas, viu? Mas quando vou trabalhar, conseguir conectar. Não sei se ele vai transmitir, vamos ver, né? Está tentando. Né? Quer dizer, a internet está ruim, isso aqui é a verdade, né? Eu não vou ficar me martirizando aí não. Então, por exemplo, se a gente pegar, só para você entender, né? Existe uma determinada denominação que tem esse nome, Deus é amor. Eu não sei o que eles querem, na verdade, dizer com esse Deus é amor. Essa frase está lá em 1 João, capítulo 4, versículos do 7 ao 16. Mas esta frase, Deus é amor, precisa ser muito bem entendida, muito bem compreendida. Né? Porque senão, se a gente simplesmente sair falando assim, Deus é amor, vai dar a impressão para quem ouve que Deus ama tudo e a todos, em todos os momentos. Que Deus tem por cada um de nós um amor tipo romântico.
Ah, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Está vendo? Não é verdade. Deus ama o pecador arrependido. Agora, o pecador que não se arrepende, Deus não ama. Se você usar Deus é amor fora do contexto, o que vai acontecer? Você não vai conseguir entender direito. Porque este Deus é amor, nesta passagem, 1 João, capítulo 4, versículos do 7 ao 16, está dizendo o quê? Está dizendo que este amor de Deus, na verdade, é um amor sacrificial. Não quer dizer que Deus ama qualquer pessoa porque ama porque Deus é bom, então Deus nos ama. Não é algo sentimental esse amor de Deus. Esse amor de Deus não é um negócio romântico. Entendeu? E você precisa entender isso. A maioria das pessoas, acho que voltou agora, a maioria das pessoas não entendem isso. Acho que Deus é amor porque Deus ama. Deus ama tudo, Deus ama. Mas Deus é misericórdia. Não, mas pode depois. Não, a misericórdia de Deus. Não é assim que o negócio funciona. Esse Deus é amor, na verdade, se você for ler a passagem de 1 João 4, do 7 ao 16, você vai ler e vai entender, obviamente, que esta passagem está se referindo aos crentes. Esse Deus é amor, João está dizendo para os crentes na primeira igreja do primeiro século. Ele não está instruindo esses crentes sobre o amor de Deus em si, mas ele está dizendo para os crentes que Deus é amor como uma maneira dos crentes identificarem os falsos mestres. Então precisa ter muita atenção a esse detalhe. Se você continuar lendo, por exemplo, você vai ver o versículo 7, que diz que esse sacrifício é a marca do verdadeiro crente. O versículo 8 diz: aqueles que não amam não pertencem a Deus. Deus nos amou antes de termos amado a Ele, versículo 9 e 10. E é por isso, simplesmente por isso, que a gente deve amar uns aos outros e assim provar que somos de Deus, versículos 11 e 12. Então, esta frase, Deus é amor, fora do contexto em que ela está escrita, mas dá a impressão de que Deus ama qualquer coisa, qualquer pessoa, tudo que você fizer, Deus ama, porque Deus é amor. Considerar Deus como sendo amor no contexto geral da Bíblia, né, pode te levar a um entendimento errado. Pode levar a você entender que o amor de Deus é maior que os seus outros atributos. Porque dá essa impressão. Não, Deus é amor. Não, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas e os outros atributos de Deus? Deus é santo, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é confiável, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, é compassivo, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente.
Deus é muitas outras coisas. E a gente não pode se esquecer que Deus não só ama, mas Deus odeia também. Sabia? Deus odeia. Abre o Salmo 11, verso 5. Então usar essa frase, não, Deus é amor, Deus é amor. Eu não sei qual o contexto que essa denominação usa esse termo, Deus é amor. Eu não sei, realmente eu não sei. Mas Deus tem outros atributos e o amor não é o principal deles. Todos são principais. Todos são importantes. Não há um atributo mais importante do que o outro. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, por causa disso que precisa ser muito bem lida, muito bem estudada, discutida. Não discutida no sentido de discussão, de briga. Não, no sentido de falar aquilo que você leu, aquilo que você entendeu, aquilo que você entende, ouvir do outro. E não se esquecendo sempre, de confiar no Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela foi literalmente, quer dizer, exatamente isso, soprada por Deus para aqueles que escreveram. Isso você lê em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Por que muita gente, não, a Bíblia foi escrita por homens, um escreveu de um jeito, outro escreveu de outro achou. O homem escreveu, então está cheio de defeito. Tudo tem defeito. A Constituição tem defeitos. Os homens que se propuseram a cumprir, juraram cumprir, não cumprem. Mas a Bíblia não tem defeito, porque a Bíblia foi soprada por Deus. E a gente é instruído, nós somos instruídos a estudar e a compreender a Bíblia Sagrada através do uso de bons métodos de estudo bíblico. E sempre, meu irmão e minha irmã, com a luz do Espírito Santo a nos guiar nesta compreensão. Não posso entender a Bíblia do meu jeito, do jeito que é mais adequado à minha condição emocional naquele momento. Não pode. Dá uma lidinha lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O nosso estudo bíblico é aprimorado, é melhorado quando a gente é fiel a esta questão do contexto. Diz que às vezes, sempre, eu critico, que a maioria das pessoas, não todos, é claro, existem pessoas altamente competentes, mas a maioria desses professores de escola bíblica dominical mal sabem falar. Como é que vão entender o que a Bíblia diz? Como é que vão ler corretamente aquilo que está escrito? A maioria nem sabe o que quer dizer as palavras escritas. Como é que vai ensinar alguém?
é difícil, irmãos e irmãs, a gente ouvir, ver por aí pessoas praticamente contradizendo aquilo que a Bíblia diz. Agora, se a gente pega, ouve aquilo que a pessoa está falando e vai lá na Bíblia Sagrada e vê o contexto, a gente vai usar como referência tudo que está escrito, não só uma frase. Por causa disso que eu sempre disse, olha, eu estou indicando aqui para você ler esta referência bíblica, mas leia os versículos anteriores e posteriores a ele, porque aí você vai ter o contexto. Sem contradições, sem eu entendo assim, eu entendo assado, a minha fé é assim. Não pode. A fé é uma só, que foi dada, né, uma vez por todas. Não pode dizer, a minha fé é assim. Não, aqui a gente crê assim, mas não existe isso. Vocês creem assim fundamentados aonde? Fundamentados em quê? Em quê? Qual o contexto de qual passagem bíblica que leva vocês a crerem assim? Ontem a gente falou aqui, por exemplo, de glossolalia, né? Esse tal de dom de línguas. Eu falei, é mais difícil você explicar a palavra de Deus para uma pessoa que acha que já sabe, do que para aquele que nunca. Porque aquele que nunca ouviu nada, ele vai ler o texto, ele vai ver que este dom de língua, é idioma. Mas quem acha que já sabe, não entende. Ele lê lá e ele não consegue entender. O contexto está deixando claro para nós. Ontem a gente falou sobre isso. O contexto, o que é? Existe uma frase que diz assim, o contexto é rei. Quer dizer, o contexto é que manda. Porque é ele que vai indicar o significado daquela frase. Se você pegar eu estou falando aqui, se fizerem uma montagem no que eu estou falando, eles distorcem totalmente o que eu estou falando. Agora, se pegar o contexto, a pessoa vai entender. Quando você ignora o contexto, você se coloca em desvantagem na condição de entendimento da Bíblia Sagrada. E aí, você entende errado, entendeu errado, você crê errado. É o termo. Quando eu me converti lá atrás, né, ouvia muito, Deus é amor, Deus é amor. Então você começa a achar que Deus ama. Você pode fazer o que você quiser, que Deus te ama, porque Deus é amor. Mas esse povo só fala que Deus é amor, Deus é amor. Então Deus é amor. Você pode pecar, você pode matar, você pode roubar, você pode enganar, né? Deus é amor. É isso que as pessoas ensinam de uma maneira geral. Como se o amor de Deus fosse o principal atributo dele. Estou só trazendo um exemplo. E dos atributos do nosso Senhor, não há um principal. Todos são principais, porque todos são importantes. E João, quando
deixou claro que Deus é amor, ele estava falando exatamente sobre os falsos mestres, os falsos ensinos. Você pode ler aí João, capítulo 4, versículos do 7 ao 16, você vai confirmar o que eu acabei de falar aqui. Então, muito cuidado, amado irmão, querida irmã. É importante reunir, ler, né? Não aleatoriamente. Outro dia uma irmã me perguntou, me explica como é que eu começo a ler a Bíblia. Leia pelos evangelhos. Leia pelos evangelhos. Tem gente que orienta a começar pelo Velho Testamento. Ora, nós vivemos a nova aliança, como é que eu vou mandar a pessoa compreender primeiro a velha aliança? Se nesse período de leitura ela não parte salva, então, porque ela não conhece a nova aliança. É assim, amados irmãos e queridas irmãs, que a banda tem tocado ultimamente. E está difícil demais viver nesse mundo onde... Bom, não vamos entrar nesse assunto, né? Não agora, um outro dia, quem sabe. Mas nós temos que nos agarrar a Deus e não há como a gente se agarrar a Deus sem conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer não há como. Porque se a gente se propõe a se agarrar a Deus, nós nem vamos saber quem é Deus. Nós vamos viver esse Deus aí que todo mundo fala, Deus é amor, né? Mas Deus odeia também. Então, significado literal, cenário histórico, a gramática e a síntese. Comparar aquilo que foi escrito com outras coisas. Eu sempre digo assim, você vai ler a Bíblia, né? Não esqueça-se do que você já leu e do que você vai ler ainda. Se você tem coisa que você nem leu ainda. Você não pode ler um trechinho e tirar uma conclusão. E nem permitir que façam isso com você. Tá? Bom, irmãos, hoje foi um programa atípico, né? Tudo aí... Eu nem sei, eu sei que eu estou gravando para o YouTube. Isso eu sei, que eu já olhei aqui várias vezes, está sendo gravado. Eu vou colocar essa gravação no Facebook, mas o Facebook cortou, nem sei se está gravando agora, porque eu tive problemas. Desde manhã cedo eu estou com um problema aqui na internet. Mas está aí, nosso culto a Deus, culto que a gente coloca aos pés do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, hoje nós falamos sobre coisas que causam confusões nos ensinos da Tua Palavra. Hoje nós trouxemos alguns esclarecimentos a respeito de como ler, estudar, meditar na Bíblia, para termos um conhecimento, no mínimo, satisfatório, né, sobre os ensinos, sobre os caminhos que o Senhor coloca para cada um de nós, para a gente não corromper esses caminhos e não levar pessoas à corrupção desses caminhos também. Porque Satanás não quer mesmo que as pessoas entendam. Satanás quer até que você leia e entenda tudo errado. Compreenda
tudo fora do contexto, fora daquilo que está escrito, mas você não pode se esquecer, antes de iniciar qualquer leitura, qualquer meditação, que você, eu, nós somos o templo, o Espírito Santo mora em nós. E o Espírito Santo nos ajuda a entender. Não tenha medo de ler e questionar. Questione a própria Bíblia quando você está lendo. Mas por que isso? Da onde veio isso? Para que isso? Pergunte e continue lendo, que as suas perguntas serão respondidas. Continua, Senhor, falando conosco, nos sustentando, nos livrando da mentira e nos fortalecendo na verdade. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.